Capítulo 2. Aleph Beit e suas vestes. Os sons e a palavra é o poder criador dele mesmo, saindo ao universo para percorrer a sua criação, dando forma e propósito segundo o plano que está na mente de Deus. Aleph Beit e suas vestes. Subtítulo: Estávamos orando quando de frente a nós, à direita, apareceu um anjo sorrindo. O seu poder e a sua glória resplandeciam das suas vestes. Assim que ele surgiu, o ar e a atmosfera do quarto mudaram pela presença de Deus, que se fazia quase tangível. Quando olhei para este ministro, fui absorvida pela sua imagem. Tudo ao nosso redor desapareceu e só conseguia vê-lo sobre uma campina verde e um céu celeste intenso, em plena luz do dia. Antes de escutar qualquer palavra que vinha dele, eu fiquei impactada pela formosura das suas vestes que se moviam suavemente. Era de um branco intenso, resplandecente, e tinha caracteres gravados sobre ela. Fixei o meu olhar tentando descobrir o que era e percebi que eram letras, mas com caracteres hebraicos estampados no seu vestido, menos sobre as mangas, que terminavam com punhos dourados, que não conseguia saber se era de um tecido extraordinário ou se eram de ouro puro. Nestas mangas estavam gravadas letras em relevo, que mais tarde compreenderia que era o alfabeto hebraico. Em todo o seu vestido havia letras de diferentes tamanhos. Era como se estivessem vivas e se mexiam com vontade própria. Umas se escondiam atrás das outras, desapareciam numa parte por um tempo e surgiam em outra. Era maravilhoso e eu estava extasiada contemplando, pois era como que se as letras e o vestido fossem um. De repente vi que se agrupavam e era como se várias letras formassem uma só. Levantei os olhos para o seu rosto sorridente e quando fixei o meu olhar nele, vi que dentro de suas pupilas tinha uma letra que se repetia em cada olho. Esta letra também era hebraica e ia mudando de tempo em tempo, como se estivesse programado. Então percebi que a letra que aparecia nos seus olhos desaparecia das suas vestes e assim iam se alternando. Era como num concurso, o mais esplêndido concurso de beleza, e numa ordem assombrosa, ia desaparecendo das vestes para se exibir na vitrine dos seus olhos. Não sabia o que era mais formoso, se era ver os seus olhos como um mar profundo ou as letras douradas que pulavam como um golfinho que surge nas águas. O alfabeto vivente. Subtítulo: Filha do homem, venho até você enviado pelo Eterno, aquele que é um e que reina como um, que através dos tempos me enviou o Pai, o Filho e o Espírito, que é Deus. Ele me enviou como uma palavra para você que deverá ser ouvida e registrada como uma espécie muito distinta. Você administrarás para colocar sobre as suas palavras e enriquecerá a sua linguagem com a minha sabedoria. Estou vestido com roupas simples, porque o meu mistério não é assombrar com minha aparência, mas com a ciência das minhas palavras. Portanto, minha aparência é a do homem, mas as minhas vestes estão decoradas com as 21 letras do alfabeto. E as 21 letras mudam e estão de diferentes tamanhos, decorando as orlas das minhas vestes.
mas estão vivas e correm conforme a sua vontade. Uma letra sempre desaparece das minhas vestes, por isso ninguém pode contar 22. Adornam os meus olhos, porque tem uma letra dentro de mim e sempre aparecem pelas janelas dos meus olhos. Essa letra sai pelo alento da minha boca. E quando sai pela minha boca, ela busca por toda a terra onde foi parar essa letra para ativá-la. Então, cada vez que é pronunciada uma letra na terra, nada mais é do que o eco e a vibração do meu poder. Por isso, me apresentei a você dizendo que sou Aleph Beit, que na sua língua significa alfabeto. E certamente você não tem ideia do meu poder e da minha força. Exalte o Santo e o Um, contando as proezas que ele tem feito por você. Um som, a força dos 3 espíritos. Subtítulo: cada célula do meu corpo dava testemunho da glória e da presença de Deus. Ria e chorava ao mesmo tempo que estava impactada, ouvindo e vendo os céus abertos e entendendo que quando chega o tempo da visitação, nada e ninguém o detém e o propósito que estava escrito se cumpre. Louvo e exalto os feitos maravilhosos com que Deus se propôs a nos surpreender. Livrou-me da morte, arrancou toda a enfermidade. Na minha fraqueza, me fez forte. Soprou o seu alento de vida dentro de mim e com fogo líquido está escrevendo uma nova história em minha vida. E continuou: no princípio, o Eterno conteve o seu poder e criou o próprio nada para poder criar nele. O Eterno tinha uma vontade perfeita e sabia tudo o que iria fazer, porque o Eterno não pergunta a ninguém o que vai fazer e nem pede conselho. E disse: façamos a sabedoria, para que a sabedoria veja todas as coisas que são formadas. E disse: façamos o homem à nossa imagem. Farei a você uma pergunta, filha do homem. Quando ele falou? Por que ele falou? O que responder diante de tal pergunta, diante da sua sabedoria e dos seus ministros cheios do seu conhecimento? Revelarei, continuou. O Eterno não tinha que falar nada, porque o que ele pensava, o Filho e o Espírito também pensava. O Eterno pode fazer tudo, sem falar absolutamente nada. Enquanto falava, seu som não era como dos anjos, que muitas vezes durante anos eu escutei, mas era como se as suas palavras fossem feitas de formas e enchiam os meus ouvidos literalmente. Era como se eu não ouvisse as palavras, mas como se eu recebesse um texto em 3D. Cada letra dava testemunho do que este ser dizia. Era como ouvir a própria palavra. De repente, o céu foi escurecendo e o dia se converteu em uma noite bem estrelada. Tudo mudou gradualmente. Já não estávamos na Terra, mas em uma dimensão, em algum lugar do espaço, no qual se viam as estrelas e os planetas à distância. Continuou falando com sua voz potente, mas não atordoante. Era suave, porém firme e poderosa. E continuou o seu ensinamento. Por que falou? Falou para que ficasse o testemunho na sua criação de que ele fazia todas estas coisas e por sua vontade tudo existia. Maravilhada com o que ouvia, queria adorar o que vive pelos séculos dos séculos e a sua sabedoria infinita. Estava o próprio
prosseguiu. E o Eterno começou a criar todas as coisas. Os três reunidos em conselho, os três são um, e um são os três. Portanto, um não falou primeiro do que o outro, mas no momento de falar, os três que são um falaram e emitiram o seu som, e a imagem dos três criou a Aleph. Depois os 7 espíritos que estavam dentro do Pai saíram, e os 7 espíritos do Filho saíram, e os 7 espíritos que estavam dentro do próprio Espírito do Ruach HaKodesh saíram, criando cada um uma letra. E 21 sons se ajuntaram no centro do universo, no próprio nada, e foi criado o som. Um som novo. Foram girando e criando o alfabeto, para que houvesse um código e uma regra para que se pudesse interpretar o som da sua voz. Porque antes de criar o universo, pela sua palavra, criou a palavra. Minhas vestes estavam preparadas para mim nesse dia da criação. Não entende o poder da minha voz e nem a grandeza do meu nome? Falou-me. Emite um som e adora. Disse-me, dando um momento para adorar e exaltar a multiforme sabedoria do Deus Todo-Poderoso e a revelação que me estava sendo entregue. Os sons e a palavra é a sua força criadora, saindo ao universo para percorrer a sua criação e dar a forma e propósito conforme o plano que está na mente de Deus. Uma nova dimensão de entendimento estava se abrindo, dimensão de peso e força da sua palavra, o poder e a força de cada letra, o alento que saiu do Pai, do Filho, do Espírito se transformando num som. E continuou Aleph Beit. O maior cego não é o que não pode ver, mas o que não pode ouvir, porque mesmo não vendo com seus olhos, escuta a sua voz, e o que ouve aprende e cresce e faz. Aprende, cresce e faz. Por isso seus ouvidos foram abertos para ouvir a voz de Deus, ver as palavras de prata que se escreveram na escuridão e possuem um brilho. Cada letra de prata girando permanentemente a uma velocidade tão grande, maior do que a luz, e cada palavra do Eterno que sai pelo universo ordenavam o som da sua voz. Apenas combinando 2 letras, criando a matéria, os céus, a terra, o seu som, a sua voz, sustentando tudo que chamamos de matéria. A tabela periódica dos elementos químicos são combinações de letras e nela contém todas as letras que o homem conhece. Contém 100 e poucos elementos, não é nada se comparado àquele que criou o universo. A tabela que existe nos céus tem 7.777 elementos. Com eles, Deus criou os anjos, os carros, os céus dos céus, os elementos da consciência da alma, do espírito e também a matéria que conhecemos. Por isso a sua voz saiu e foi para todo lugar, criando todas as coisas. A linguagem da criação. Subtítulo: Agora lhe revelarei o mistério de Aleph Beit, porque esse é o meu mistério. Primeiro foi registrado no espírito do homem todo o som, o alfabeto, as bestas da terra, as aves dos céus, os monstros do mar, as árvores e todas as coisas têm o seu próprio som, têm a sua linguagem para falar com o Criador. As árvores falam, cantam e levantam a sua cabeça para ver o Criador. Até mesmo as pedras rangem dentro da terra e os metais soam por si mesmo. Cada vez que há desprendimento de energia e de poder, tudo se movimenta e empurra para outra energia, para outra matéria ou para outra onda. E todo esse movimento emite um som. Por isso,
Quando o poder saiu da sua boca, saiu o som. Quando, olhando para uma chapa de metal, parece que não há nada, mas dentro dela se move átomos e moléculas que estão sustentando a sua estrutura, e isso produz uma forma, uma linguagem e um som. Todas as vezes que tem a própria linguagem, mas ao homem lhe foi dado uma inteligência e uma sabedoria para dominar de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua inteligência. Percebemos que a pomba faz um som ao chamar o seu par. O cavalo emite seu som e chama sua companheira, mas a pomba não entende o que o cavalo diz e nem o cavalo entende a pomba, porque para cada um foi dada a sua própria inteligência. Imagem vem primeiro do que a palavra. Ao homem lhe foi dado o poder para criar com sua boca, por isso a linguagem e a boca do homem são as mais desenvolvidas. Antes que a palavra tivesse som, teve uma imagem. Diga A. O que vê? Primeiro o som ou a imagem? Mas se eu falo A, o que recebe primeiro? O som. Fazendo uma referência, quando escutamos um som, o primeiro que fazemos é associá-lo a uma imagem. Então o Criador emitiu a sua voz e a criação foi feita, foi formada, mas antes que o Criador tivesse emitido a sua voz, já tinha criado a imagem. De modo que tudo que foi criado veio do que não existia. O que é a inexistência? Perguntou-me. A própria imagem da existência, só que a própria imagem estava em Deus, porque Ele é a imagem. Portanto, tudo que vinha à existência já existia dentro de Deus, simplesmente era um reflexo. Tudo que existia fora de Deus, primeiro está dentro de Deus. Porque o universo não pode contê-lo, ele contém o universo. Então o Eterno emitiu a sua voz e as palavras saíram dele, mas o que escutamos com a sua voz, primeiro foi a imagem. Cada vez que quisessem falar uma palavra, primeiro viria uma imagem, se tornando tão rápido que é quase imperceptível. A primeira linguagem das palavras foi a imagem e não o som. Quando o homem pecou, os seus sentidos naturais foram abertos. Adão caminhava de olhos fechados, então seus olhos foram abertos. Não só foram abertos seus olhos, como também os seus ouvidos. Então, Adão escutou pela primeira vez o Senhor com seus ouvidos. Por que teve medo quando escutou a sua voz? Porque nunca tinha escutado a sua voz em todos os dias em que ele falava com ele. Escutava, mas não ouvia. O que é ouvir? E o que é escutar? Perguntou-me, fazendo raciocinar. Ouvir é com o ouvido e escutar é o sentido do espírito. Até esse dia, quando Deus falava com Adão, ele via como um filme. Entrava no seu espírito e não passava pelos seus ouvidos. Isso é o que o homem caído chama de telepatia, mas na linguagem profética é falar de espírito a espírito. Deus falava com o homem, não por som, mas por imagem, porque a imagem é a linguagem mais primitiva. Agora, os homens falavam com o som da boca e tinham que se acostumar com isso, pois falar com a boca usa muito alento. É mais cansativo e requer mais esforço do que falar com o espírito. Se alguém diz vermelho, o outro escuta, porém não vê o vermelho que você vê. Pode ser mais claro ou mais forte, mas não poderá ver exatamente a cor que você vê. Esse som é imperfeito, mas o homem trabalhou e fez grandes coisas, e a sua soberba chegou até o céu. Adão e Eva eram um. Quando Adão dizia vermelho, ela recebia o mesmo vermelho que ele tinha falado. Amém.